Olha, minha rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês que eu não aguento mais falar sobre o Edwin Cetré, atacante do Estudiantes, colombiano que negocia com o Atlético. Os últimos dias vem sendo um tema muito repetido aqui no canal. Não tem nem muito mais novidade no sentido técnico pra gente abordar sobre o Cetré, mas informação a gente sempre tenta apurar pra vocês. Nesse momento, meia-noite e 18, gravando vídeo, daqui a pouco tem que acordar para fazer live, mas sempre tento priorizar a informação, né? Que é jornalismo true, hoje ainda tem live da Threads, se os caras me chamarem. Mas tava deitado aqui, cara. Tô com o cabelo até zoado, mas como a informação ela chegou depois da meia-noite, tive que levantar e gravar aqui pra vocês. Seguinte, vamos fazer aquele esquema que a gente sempre faz, que já tá bem ajustadinho, que é primeiro informação, depois opinião. Primeiro de tudo, hoje é o dia D para que o Atlético tenha uma resposta em relação à negociação com o Cetri, tá? Isso que me falou foi uma pessoa do clube que tá muito confiante com o desfecho positivo da negociação, como as coisas estão andando, principalmente pelo feedback que o Atlético vem recebendo do Cetri. O Cetri quer vir pro futebol brasileiro e isso tá deixando o Atlético muito confiante que vai convencer todas as partes da negociação que o Atlético é um clube que pode trazer para o C3 um espaço muito legal no futebol brasileiro, querendo ou não. Me falaram que as boas campanhas em competições internacionais do Atlético foram muito positivas para o C3 olhar com outros olhos para o Atlético. E o jogador, ele já está fazendo um esforço muito grande para vestir a camisa do Atlético. E quando eu falo de esforço muito grande, é deixar o Bufunfa para trás. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, uma expectativa muito grande que hoje o Atlético ele chegue num acordo decisivo para a contratação do C3. Ponto número 2. O que falta realmente para o Atlético sair da questão do jogador que interessa, jogador que pode vir a fechar um contrato com o Atlético, para o jogador que realmente é jogador do Atlético? Cara, grana. No final das contas, tudo é muito no sentido de grana. Questão salarial, tá tudo muito bem encaminhado. Questão de luvas, até onde eu sei, tudo muito bem encaminhado. O grande ponto é, ainda falta um entendimento de porcentagem de compra e questão de quanto vai ser pago. O Atlético, ele dificilmente vai pagar o que o Estudiante pede, que são os 6 milhões por 100% do jogador. Então, busca-se chegar num valor concreto para que o Atlético tenha ali a compra do jogador, ou de boa parte do jogador, por um valor relevante. E aí, a primeira proposta, ela foi boa, ela foi alta. Na minha visão, para um jogador como o C3, eu acho que o Atlético tá botando o C3 num patamar muito alto. Eu não que não deva, mas tá apostando todas as fichas no C3. E agora a expectativa é que a segunda proposta seja a proposta que convença o Estudiante de vez. Terceiro ponto, algo que eu confesso pra vocês que eu não me atentei. O Estudiante tentou comprar o Zapelli e a gente vetou, né? Eu não sei se vocês lembram dessa brincadeira, mas o Estudiante tentou contratar o Zapelli e a gente vetou. Agora, querendo ou não, a gente tá precisando do entendimento e da compreensão do Estudiante nessa negociata com o C3. Mais um ponto envolvendo a negociação que eu acho que a gente precisa deixar muito claro. Como o Atlético ele precisou retornar ao mercado de jogadores sul-americanos para voltar a ter o mínimo de poder no mercado. Isso me assusta um pouco para as outras posições. O Atlético ainda busca lateral direito, o Atlético ainda busca zagueiro, o Atlético ainda busca atacante. A situação do ponta, que era uma situação que o Atlético, depois de resolver o Luiz Gustavo, enxergou como uma prioridade, olhar o mercado de atacantes do futebol nacional e do futebol estrangeiro para resolver logo essa função desse ponta driblador que o Dorival tanto. Que o Dorival, tô falando Dorival toda hora. Que o Odair tanto quer. Cara, o Atlético precisou voltar pro mercado argentino, olhou o mercado colombiano, sabe? Então, é mais um recado que essas 10 vagas que o Atlético tem, 9 vagas que o Atlético tem para jogadores estrangeiros, precisam ser muito bem administradas e precisam ser muito bem utilizadas. A grana que o Atlético tem não possibilita que o Atlético tenha jogadores de um grande nível do futebol brasileiro.
mas possibilita que a gente seja um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais incisivo no mercado a partir desses jogadores de outros países da Sudamérica. Então, bastante ansioso para entender qual vai ser o verdadeiro impacto do C3 se ele realmente chegar e fechar com o Furacão, porque o Atlético lida com o C3 como um reforço de peso. Pro Atlético, o C3 é um reforço de peso. E agora falando de questões técnicas, né? A gente já falou bastante sobre essa capacidade de drible, essa capacidade de um contra um, vários pontos ali do jogo do C3. Mas agora é entender quanto o C3 ele consegue ser versátil, né? Na minha visão, o C3 ponta, ele consegue, por exemplo, ser ala. Porque o Atlético, na teoria, não joga com pontas. Ah, mas o Odair pode mudar o esquema. Tanto pode quanto não pode. Então o C3 consegue ser ala, o C3 consegue ser segundo atacante, o C3 consegue se adaptar a uma posição que não tá especificamente ali esperando ele. Esse que é o meu grande ponto, essa que é a minha grande dúvida, porque tecnicamente é um bom jogador, isso é inegável. Mas aí eu fico pensando assim, até onde a gente pode exigir do C3? Porque ele chega com o status de contratação da janela. Ele chega com o status o Atlético tá botando na mesa e trazendo um jogador que, por exemplo, o River Plate queria. A habilidade do C3, a força física do C3. Eu acho que a gente pode estar olhando para um segundo atacante de muita potência que ainda não se descobriu como segundo atacante. Sendo bem sincero com vocês, não nessa exigência louca de ter ele como ponta. Mas aí vamos ver. Vai muito da adaptação dele no futebol brasileiro, mas o Atlético está investindo no jogador maduro exatamente para tentar reduzir o risco desse processo de adaptação que o C3 naturalmente vai passar. O C3 é para chegar e já dar uma resposta, para chegar e já ser um jogador importante para o Atlético, porque qualquer investimento que o Atlético precisa, ele precisa para ontem. O Atlético não tem tempo de toda a adaptação do C3 que ele chega. Não. É chegar, jogar, fazer dupla com o Viveiros, fazer trio ali com o Julimar, ir pra campo e começar a abrir campo pro Atlético, né? A chegada do C3, ela é meio nesse sentido de fazer com que o campo, de alguma maneira, fique maior através dos dribles e da força física do C3. Você vem pressionar o C3 tira a marcação e novamente abre o campo. Vem pressionar o C3 tira a marcação e novamente abre o campo. Então é o mar de possibilidades que você abre a partir das conduções do C3, da habilidade do C3, e o Atlético vai explorar bastante isso caso a negociação seja fechada. Como eu falei para vocês, não tá fechada muito pela questão do quanto o Atlético entende que pode pagar e quanto do Estudiantes quer vender o C3. O Estudiantes é um clube que tem uma visão muito mercadológica e para muitos muito mercenária do jogo. É a única SAF da Argentina, até onde eu sei. Então a gente vai precisar ter jogo de cintura. Lembre-se disso. A gente vai precisar ter jogo de cintura em relação ao C3. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.